Antes de toda grande tempestade, existe um silêncio que ninguém entende. Um aviso que ninguém percebe. Uma mudança de destino que só se revela quando já é tarde demais para evitar. E, neste momento, enquanto a Europa dorme tranquila acreditando que entende tudo sobre o futuro do futebol, um garoto do Rio de Janeiro está prestes a mudar essa história. Um garoto que não chegou com fogos de artifício. Que não surgiu com vídeos virais. Que não apareceu cercado de hype gratuito. Ele chegou da forma mais perigosa possível. Com presença. Com controle. Com autoridade. Com a sensação de que o meio-campo pertence a ele, mesmo quando não deveria. E seu nome? É Andrei Nascimento dos Santos. Agora, imagine comigo. Um estádio inglês frio. Gramado úmido. Torcida adversária urrando. Jogo físico. Duelos pesados. Chelsea pressionado. E um garoto de 20 anos, ignorado durante meses, pisa no campo como se estivesse entrando no quintal de casa. Esse foi o aviso. Mas para entender por que aquilo significou tanto, você precisa voltar comigo. Muito antes da Premier League. Muito antes do Chelsea. Muito antes da França, do Work Permit, da seleção. Voltar para onde tudo começou. Na quadra molhada de futsal de uma comunidade do Rio de Janeiro. Onde nasceu uma história que não foi escrita, foi forjada. Rio de Janeiro. Calor, caos, gritos, choro, sirenes. E, entre tudo isso, uma bola rolando despretensiosamente. Vila Aliança, em Bangu, não é o tipo de lugar que aparece na TV por conquistas. Aparece por tragédias. Por injustiças. Por ausência do Estado. Mas é ali, entre becos estreitos e vielas escuras, que muitos sonhos impossíveis começam. Foi ali que, em 3 de maio de 2004, nasceu Andrei. Um menino tímido. Um pouco acima do peso. Sem nenhuma ambição relacionada ao futebol. Ele só queria brincar. Mas a família, especialmente sua avó Sueli, aquela figura dura, firme, que não conversa, ordena, decidiu colocá-lo no futsal. Vai jogar. Vai suar. Vai emagrecer. E ele foi. A quadra era pequena, quente, e muitas vezes molhada pela chuva que atravessava o teto furado. A bola pingava, corria, fugia. Não havia luxo. Não havia técnica. Não havia glamour. Havia sobrevivência. E foi lá, justamente lá, que Andrei aprendeu as bases que definiriam sua vida. Pensar rápido, controlar a bola em um espaço minúsculo, tomar decisão sem tempo para pensar, antecipar a jogada antes dela existir, lidar com pressão constante, jogar com coragem em ambiente hostil. Aos 7 anos, o destino chamou. Um olheiro do Vasco viu algo naquele garoto silencioso que corria atrás da bola como se estivesse correndo atrás da própria vida. E então, um ônibus velho, barulhento, sem ar-condicionado, passou a ser seu companheiro diário. Dentro dele, um menino segurava uma mochila, uma chuteira e um futuro que ninguém imaginava. Ele estava indo para São Januário. Para o lugar que mudaria tudo. O complexo de São Januário é muito mais do que um estádio. Para muitos garotos, é casa. É escola. É refeitório. É cama. É família. E foi ali que Andrei cresceu, literalmente. Os treinadores percebiam algo diferente nele. Ele não tinha o talento do drible. Ele tinha o talento do controle. Era mais forte? Não. Mais rápido? Também não. Mas ele tinha uma coisa que poucos têm. Inteligência de jogo. Leitura. Concentração. Frieza. As primeiras vezes treinando com garotos 2 anos mais velhos foram duras. Entradas mais fortes. Empurrões. Provocações. Mas Andrei não revidava. Não reclamava. Não chorava. Ele respondia com a bola. E quando finalmente a pegava, o jogo parecia desacelerar. Aos poucos, os treinadores começaram a notar. Ele não é rapaz. Ele sabe se posicionar. Ele joga como adulto. E quando um garoto de 14 anos começa a jogar como adulto, uma coisa se torna inevitável. Ele será observado. E observado ele foi. Imagine o cenário. Vasco na Série B. Pressão absurda. Estádio lotado. Críticas por todos os lados. Chance de subir diminuindo a cada rodada. E então Zé Ricardo faz algo que, hoje, parece loucura. Coloca um garoto de 18 anos como titular absoluto no meio-campo. Não 10 minutos. Não para ganhar experiência. Titular. Responsável. Homem. E Andrei entrega. 33 jogos. 8 gols. Participações defensivas em quase todas as fases do jogo. Controle emocional que não combinava com a idade. No dia 7 de junho de 2022, ele marca contra o Náutico e entra para a história como o jogador mais jovem do Vasco a marcar em competições nacionais. A mídia percebe. O Brasil percebe. A Europa percebe. Comparações surgem.
E se embelingam Casemiro. Mas a verdade é outra. Ele não parecia nenhum deles. Ele parecia Andrei Santos. Janeiro de 2023. Colômbia. Sul-Americano Sub-20. Time talentoso, mas instável. Várias estrelas. Mas nenhum dono. Até que a braçadeira para no braço de Andrei. Ele não pediu. Ele não exigiu. Ele apenas era capitão. E como capitão, fez o que poucos conseguem. Sustentar o peso da camisa amarela. Marcou contra Peru, Argentina, Equador, Colômbia, Venezuela e, na final, contra o Uruguai. Foi artilheiro. Foi melhor jogador. Foi campeão. E o mundo entendeu. O Brasil não tinha apenas uma nova promessa. Tinha um novo líder. Dia 6 de janeiro de 2023. Tudo pronto. Contrato assinado. Uniforme vestido. Tour pelo Stamford Bridge vazio, Andrei caminhando pelas arquibancadas vazias, tocando os assentos frios, imaginando o futuro. Mas o futuro não veio. O work permit ficou a 1 ponto. Um mísero ponto. Ele teve que voltar. Imagina isso. Você realiza o maior sonho da sua vida. E 72 horas depois alguém diz: você não pode ficar. Você não pode jogar. Volte para casa. O silêncio daquele voo de retorno foi o mais doloroso da sua vida. Nottingham Forest. Treinos pesados. Frio cortante. Uma sala de vestiário gelada. Jogadores estrangeiros falando idiomas que ele não compreendia. Ele estreia. Joga bem. E então, desaparece. Quase 60 dias sem 1 minuto sequer. Quando entra novamente, são 19 minutos. E acabou. Foi devolvido em janeiro de 2024. A frase do técnico. Ele é muito bom, mas não existem jogadores dessa idade jogando regularmente na Premier League. Tradução. Não vamos arriscar em você. Para muitos, esse seria o fim. Mas para ele, era só o começo. França. Frio diferente. Idioma impossível. Nova cultura. Nova vida. Mas, dessa vez, ele tinha algo que ninguém conseguiu tirar. Minutos. Jogos. Confiança. 11 jogos. 831 minutos. Gol decisivo na prorrogação contra o Metz. Patrick Vieira, ídolo mundial, olha para ele e diz: ele joga como se tivesse 30 anos. E aquilo muda tudo. 2024, 25. Andrei se transforma. 32 jogos. 10 gols. 3 assistências. 58 duelos vencidos, mais que qualquer jogador da liga. 35 bloqueios, top 10 entre meio-campistas. E então algo inacreditável. Capitão aos 20 anos. No clube mais jovem da Ligue 1. E ele corresponde. 11 duelos vencidos, 7 desarmes, 3 passes-chave, liderança silenciosa, postura gigante. Rosenior diz: chamo ele de Donga. Ele joga como se tivesse 32 anos. 943 dias depois. Ele estreia pelo Chelsea. Não brilha. Não precisa. Só precisa existir. Só precisa tocar a bola azul e provar que pertence ali. E pertence. 22 de novembro de 2025. Pressão alta. Gramado pesado. Burley disposto a quebrar qualquer jogador jovem que se atrevesse a pisar ali. E Maresca olha para o banco e diz: Andrei, é agora. Ele entra. E domina. Não com magia. Não com golaço. Mas com 4 interceptações, 4 cortes, 4 recuperações, 42 passes, 81% de acerto, 7 duelos vencidos, cobertura perfeita, segurança de veterano. Torcida. Man of the match. O meio-campo é dele. Tem que jogar mais. E o aviso é claro. Ele não veio para sobreviver. Ele veio para tomar um lugar. A pergunta não é: ele é bom o suficiente? Ele já respondeu. A pergunta é: o Chelsea vai permitir que ele continue respondendo? Porque Andrei não é um novo ninguém. Ele é o primeiro Andrei Santos. O garoto que nasceu na comunidade, perdeu peso jogando futsal, cresceu no Vasco, virou líder do Brasil, sofreu no Forest, nasceu na França, voltou para a Inglaterra, esperou quando finalmente foi chamado. Entregou. Não com espetáculo, mas com maturidade, com inteligência, com coragem. E esse tipo de jogador não passa despercebido por muito tempo. A Europa deveria abrir os olhos. Porque quando um jogador chega assim, sem hype, sem barulho, sem propaganda, é aí que mora o perigo. Ele não está chegando. Ele já chegou. E esta é apenas a primeira página do livro de Andrei Santos. Se você acredita que esta geração ainda vai calar muita gente, se você quer ver onde essa história vai chegar, se você sabe que Andrei Santos tem tudo para se tornar gigante, então se inscreva agora. Deixe o like, compartilhe este vídeo com quem ainda não conhece essa história. Porque quando o próximo capítulo começar, você vai querer dizer:
Eu vi tudo desde o início.